Bom dia, pessoal. Vamos de BTC, né? Na manhã dessa quinta-feira, 28 de abril de 2022, agora 11 horas e 43 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6h43 da manhã. Vocês vejam que pelos futuros de Nasdaq e Dow Jones, o mundo desacabou rapidinho. Agora a Nasdaq subindo mais 2,28, Dow Jones também subindo muito. Enfim, o S&P já deve abrir com mais de 1,5%, 2%, assim que os mercados à vista abrirem. Gente, a BTC agora voltando para 40 mil, chegamos a fazer a máxima nessa madrugada de 27 para 28 em 39.882. Então, quem desembarcou desesperado ali no auge da agulhada em 37.800 e pouco, pode voltar pagando pedágio para a galera. Por isso que eu desenhei aqui mais uma aresta inferior aqui nessa nossa canaleta virtual de alta que a BTC tem desenhado desde janeiro de 2022, desse ano. Eu botei essa nova aresta inferior exatamente na penúltima lower que eu vislumbrei como o suporte verdadeiro dessa canaleta, já que aquele suporte ali mais acima acabou sendo perdido com esses corpos reais de 3 candles. Agora a gente está no quarto candle para fora da canaleta. Eu acredito que a gente já tenha chegado no fundo dessa história, no ponto de inflexão dessa história. Os outros indicadores dão conta de que a amplitude ondulacional dessa corretiva está arrefecendo e já vai dar aso para a criação de uma amplitude ondulacional compradora bem interessante, com bastante inércia. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente segue abrindo uma série de candles compradores em direção a VWAP mensal, que está em 41.900. Vamos colocar. Deu uma cedida, caiu um pouco mais. A VWAP é um algoritmo, é uma média móvel ponderada pelo volume financeiro, é como se fosse um robozinho. No nosso gráfico semanal em que a gente plota com essa grade curvilínea de expansão logarítmica, a chance do corpo real desse candle aqui no semanal regredir para dentro da nuvem de Shimoku no semanal está cada vez maior. Na projeção agora a gente está ostentando um estreitamento muito interessante. Parece ser o embrião de uma grande nebulosidade esverdeada, o que vai surtir efeito aqui no comportamento do candle aqui, retornando para dentro da nuvem de Shimoku aqui no semanal. Então é nítida a acumulação da BTC dentro desse nosso retângulo acumulacional que a gente vem desenhando desde janeiro, 3 de janeiro desse ano. Vamos ver agora no gráfico das VWAPs. Ó, a gente está rumando forte agora de volta para a VWAP anual, que cedeu para 41.100. Se a gente superar, a gente vai buscar a VWAP mensal na faixa de 41.900. Então é nítida a acumulação. Desembarcar do mundo cripto é uma insanidade. Agora a OTAN já chega a atingir 8 bilhões de dólares em ajuda militar em favor da Ucrânia. Isso aqui, para mim, é o prenúncio de que algo mais terrível possa eventualmente acontecer, porque já o palco de guerra ucraniano é só um pretexto, é uma guerra por procuração, como disse o Kremlin. É só um pretexto para dizer que a Rússia está em guerra contra a Ucrânia. Na verdade, a Rússia já está em guerra contra a OTAN e os Estados Unidos da América. Isso, para mim, essa quantidade de dinheiro que está aportando em insumos militares para a Ucrânia é o prenúncio de que algo mais terrível pode acontecer. Ameaças nucleares acontecem todos os dias vindas do Kremlin. A União Europeia agora exorta as empresas de gás do Ocidente a não cederem à demanda russa por rublos. Mas eu estava olhando o gráfico do rublo, não parece que seja esse o comportamento das empresas de gás, porque o rublo não para de subir. Já vai estar num patamar bem acima de um patamar pré-guerra, vamos colocar. E aumentam os temores de que a guerra na Ucrânia transborde as fronteiras ucranianas. Eu avisei aqui no canal
que se essa guerra escapar 1 centímetro que seja do território ucraniano, a Europa inteira explode num conflito contra a Rússia. E isso vai ser com certeza a Terceira Guerra Mundial. Então, nesse cenário bizarro, apocalíptico, em que o Kremlin ameaça diuturnamente o Ocidente com a opção nuclear, desembarcar do mundo cripto eu acho muitíssimo complicado. A BTC num comportamento de acumulação muito evidente. Não se enganem, porque se o mundo destronar o dólar da condição de reserva cambial planetária, provavelmente o que vai substituir o dólar, tem muita gente me perguntando isso, na minha leitura vai ser uma cesta de commodities num mundo globalizado, com ativos digitais, o mundo migrando de uma web centralizada para uma web 3. Na minha leitura, o que vai ser o fiel da balança será uma cesta de commodities, onde a BTC provavelmente vai integrar essa cesta de commodities e o mundo vai passar a usar essa cesta de commodities calculada como um algoritmo, vamos colocar assim, vai ser uma média incluindo várias commodities, inclusive ouro e BTC na minha leitura, e a BTC provavelmente participará do cálculo dessa nova reserva cambial global que vai muito provavelmente substituir o petrodólar, vamos colocar assim. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.